Muito bem, o assunto do vídeo de hoje é aposentadoria por tempo de contribuição. Você sabia que, mesmo com todas as mudanças da reforma da Previdência, ainda existe formas de garantir esse tipo de aposentadoria? Eu digo isso porque muitas pessoas acabam questionando, fiquei sabendo que com a reforma da Previdência, a aposentadoria de contribuição, ela não existe mais. Pois é, você não está errado, realmente ela não existe mais. Porém, é possível ainda se aposentar nessa modalidade e é isso que nós vamos falar exatamente no vídeo de hoje. Por isso, fica com a gente até o final e você vai descobrir se você tem direito a essa aposentadoria e ela de uma forma muito, muito, muito vantajosa. Vem com a gente! Muito bem, meu povo, aqui é o David, advogado da Pereira e Sá Advogados, trazendo mais esse vídeo de conteúdo. Temos vídeo de notícia, vídeo respondendo dúvidas, vídeos para poder deixar você bem por dentro do mundo da Previdência, saber sobre direito para você, tanto você aposentado, você que não se aposentou ainda, mas que deseja se aposentar com benefício tranquilo. Você que trabalha em hospital, você que trabalha com exposto a agente químico, físico, ruído e assim por diante, quer se aposentar também com a aposentadoria especial. Nós temos vários conteúdos, então se inscreva no nosso canal. Se caso você ainda não for inscrito, deixe seu like. E se você deseja algum atendimento com a nossa equipe, aqui embaixo tem um link que vai estar te ajudando. Você vai ser direcionado diretamente a um atendimento online, onde você vai poder tirar suas dúvidas. Perfeito? Vamos lá para o vídeo. Deixa eu passar o próximo slide. Antes da reforma da Previdência, que aconteceu quando? 2019. Muitos trabalhadores estavam próximos de se aposentar e por isso ganharam as chamadas regras de transição. E para aqueles que já tinham as condições para se aposentar, essas pessoas estão tranquilas por conta da regra do direito adquirido. Pessoas que podem se aposentar hoje e que ainda estão esperando porque não sabem que ainda tem esse direito. Sabe o que isso tudo significa? Mesmo que a lei tenha mudado, quem já preenchia todos os requisitos antes de 2019 ainda pode se aposentar com as vantagens da regra antiga. Aí você vai falar bem assim, olha, eu já fiz minha contagem até 2019, eu tenho só 25 anos de contribuição e eu precisava fechar 30 anos, faltava 5 anos. Então, eu não consigo entrar nessa regra do direito adquirido. Calma, que tem uma luz no fim do túnel. Muitas pessoas acabam fazendo a sua contagem e quando chega ali para fazer a contagem a respeito do direito adquirido, 2019, faltava 5 anos. Nós temos uma solução para isso, uma informação que pouca gente acaba sabendo a esse respeito, mas que pode até mesmo garantir você se aposentar com as regras antigas. E quais eram as vantagens da regra antiga? Principalmente questão de cálculo. O cálculo é muito mais vantajoso. Logo mais eu abordo essa questão, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como que você faz para poder conseguir se aposentar. Duas formas aqui, ó. Com a regra do direito adquirido, se conseguir se encaixar antes de 2019, e você que está com a regra de transição, que é aquela regra do meio termo, você conseguir reduzir ela. Aí, entrei na regra de transição. Mesmo assim, eu vou poder se aposentar com 10 anos. Ainda com 10 anos. Entrei com a regra de transição de 100%. Precisava de 5 anos, agora aumentou para mais 5, 10 anos. Calma, porque com essa dica que a gente vai dar para você no final desse vídeo, você pode reduzir significativamente. Às vezes o que você pensava que faltava 10 anos, falta aí 9 anos e 11 meses. Não, tô brincando. Falta aí 4 anos, 3 anos, 2 anos, ou de repente até você já preencheu os requisitos necessários para se aposentar. Logo, logo eu te dou essa dica. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Com o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, o governo criou 4 regras de transição para quem já estava a caminho da aposentadoria. Pensa comigo, você está lá, imagina um corredor, aquelas maratonas longas. E aí você está faltando 200 metros, você já está cansado, ali quase para completar a volta. E quando você está faltando 200 metros, o pessoal que é responsável pelas regras do jogo ali, fala assim, não é mais essa distância, agora são mais 2 quilômetros. Você fala, o quê? Como assim? Faltava 200 metros, mais 2 quilômetros, enfim. Se eventualmente uma regra dessa surgisse, vamos imaginar, fosse real, era evidente que para que não acontecesse uma injustiça, você teria que entrar numa regra de transição. Ou seja, não vai completar os 200 metros que faltava, e também não vai completar os 2 quilômetros que estão colocando na nova regra. Vai criar uma regra alternativa, uma regra no meio termo. Vai lá, vamos lá jogar mais 200 metros, então mais 400 metros. Vai cansar um pouco ainda, mas pelo menos não são 2 quilômetros que você tem para percorrer. Mesma coisa acontece na Previdência. Você faltava 5 anos para se aposentar e agora a regra muda.
a regra altera, ou seja, agora faltava 5 anos para aposentar por tempo de contribuição, agora foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, então agora não posso, vou ter que esperar por idade, mas eu estou com 57 anos, eu vou precisar esperar 65, e antes eu só precisava de mais 5 anos. Justamente por conta dessas situações é que se cria essas regras que a gente pode comumente chamar de regra do meio termo. Então, você nem vai cumprir na integralidade a regra nova, mas você também não vai se enquadrar na regra antiga. Então, você vai ficar no meio termo. E conhecer essas regras de transição é muito, muito importante, justamente para que você não seja prejudicado com a dureza da regra nova, principalmente no que diz respeito à questão dos cálculos. E aí, muito importante também você saber qual das regras de transição é a mais valiosa para o seu caso. Porque com a reforma da Previdência é possível você se enquadrar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 modalidades distintas de aposentadoria. A questão agora é o quê? Qual é a melhor? Qual que é a data de cada um? Qual que é o valor de cada um? Então isso acontece através de um planejamento previdenciário. O que é um planejamento previdenciário? É um estudo que um profissional faz, geralmente um advogado previdenciarista, que ele vai abordar para você todos os detalhes. Vai fazer o cálculo, primeiro vai saber se tem alguma coisa errada, tá? Depois disso, vai fazer o cálculo detalhado de cada uma das regras, as modalidades que surgem, e vai apontar para você a data de cada uma dessas regras, o valor de cada uma e qual que é a mais benéfica para o seu caso. E, num segundo momento desse planejamento previdenciário, o que você pode fazer para aumentar o valor desse seu benefício. O planejamento, um planejamento bem feito, dependendo de cada situação, lógico, cada situação é uma situação, mas dependendo da situação, pode até mesmo dobrar, você não ouviu errado, dobrar o valor do benefício, né? Você que teria direito lá a R$2.000, pode chegar a R$4.000 até passar isso. Lógico que isso tudo depende de várias situações, vários casos, mas é possível. A certeza do planejamento previdenciário é que você vai se aposentar com a melhor aposentadoria possível. Se você quer saber mais detalhes a respeito dessas questões, desse serviço, aqui embaixo, no link, nós temos o nosso atendimento com a nossa equipe. Você pode ir lá perguntar para eles, eles vão ter a maior alegria de poder estar te atendendo. Vamos ver quais são as regras de transição e como você pode tirar o melhor proveito delas. Prepare-se para entender qual regra vai ser a melhor para o seu caso. Então, vamos lá. Você acha complicado entender as regras da aposentadoria? Então, calma lá. Seguinte, eu posso até aqui passar para você alguns detalhes, né? Eu vou até comentar alguma coisa, mas assim, o interessante para você que não é habituado com cálculo, você pode fazer uma simulação no aplicativo meuinss.gov.br. Baixa, ou eu falei o aplicativo, dei o nome do site, né? No site meuinss.gov.br ou no aplicativo que você baixa, você vai fazer a sua senha, cadastrar, e ali você tem uma projeção, uma simulação a respeito das regras que você pode se enquadrar, né? Mas, gente, vai com cautela. Por quê? Porque mesmo que você faça, não tem essa resposta como algo verdadeiro e acabado. Por que isso? Porque existem algumas falhas no sistema. Não necessariamente ali no sistema do cálculo, mas o extrato do seu extrato de contribuição pode ter algum lançamento de valor equivocado, pode estar faltando algum tempo de contribuição que está na sua carteira e não está no seu extrato de contribuição junto ao INSS, por falha até mesmo de uma empresa que acabou não recolheu errado, ou uma contribuição que não era sua, entrou para você, e várias outras variáveis, ou ainda tempo que você trabalhou em alguma instituição, para o governo, para o município, que acaba não sendo incluso ali, e acaba então com isso gerando uma certa falha no resultado. Mas ali você pode ter uma prévia na simulação, você vai lá em simulador, uma prévia do que representa cada uma dessas regras de transição para o seu caso em específico, tá? Vamos falar da regra de transição de pontos, 85 e 95. Tempo mais idade para aposentadoria. Primeira regra de transição, então, é a chamada regra de pontos, onde idade e tempo de contribuição são somados. Pensa o seguinte, cada ano da sua idade é um ponto, e cada tempo de contribuição que você tem é um ponto. Você tem 50 anos de idade, e você tem 20 anos de contribuição. Então, se tem 50 anos de idade, você tem o quê? 50 pontos. Se tem 20 anos de contribuição, você tem o quê? 20 pontos. 50 mais 20, 70 pontos. Nesse caso, você tem 70 pontos. Para essa regra de transição, você precisa preencher uma pontuação específica. Preenchendo essa pontuação específica, você já pode se aposentar.
Para os homens, o ponto necessário, a pontuação necessária hoje, atualmente, é 99 pontos. E para as mulheres, 89 pontos. Por que eu falei para hoje? Cada ano, essa pontuação está alterando até chegar num patamar fixo. Então, quanto mais idade e tempo de contribuição, mais perto você vai ter para se aposentar com essa regra. Vamos agora então para outra regra aqui. Vamos lá. Regra do pedágio 50% e 100%. Ficou legal esse slide, né? Pedágio. As regras do pedágio são especiais para quem já estava com aposentadoria próxima. Elas permitem que você aposente sem precisar cumprir a idade mínima, apenas com o pedágio. Para você esclarecer, geralmente a gente tem na nossa mente, pedágio, já vou ter que pagar para o INSS, o pedágio da rodovia é isso. Para eu poder sair desse ponto e para outro ponto, eu só posso atravessar se eu pagar o valor do pedágio, né? Aqui você vai pagar um pedágio sim, mas você não vai pagar em dinheiro, você vai pagar com tempo de contribuição, um tempo de contribuição extra, tá? E essas regras, tem duas regras de pedágio, a de 50% e a de 100%. Só para você entender é o seguinte, em 2019, se você faltava apenas 2 anos para se aposentar, você pode se valer da regra de 50%. Ou seja, você vai calcular o tempo que faltava para se aposentar e acrescentar mais 50%. É isso. Mas essa regra vale para quem está bem pertinho de se aposentar. Para quem não atingiu essa regra de 50%, vamos imaginar que em 2019 faltava para você 4 anos para se aposentar. Exatamente 4 anos para se aposentar. Tá? Para você conseguir se aposentar com essa regra do pedágio 100%, então você vai ter que completar esses 4 anos que você já precisava com a regra antiga e mais 100% desses 4 anos. Né? 4 anos mais 100% mais 4 anos. Você vai precisar preencher 8 anos de contribuição. Ah, mas isso é muito tempo, eu vou ter que dobrar. Né? E isso para essa regra, porque às vezes você preencheu a regra do ponto. Às vezes você está próximo de se aposentar por idade. Então, por isso que é interessante você verificar qual delas é a mais vantajosa. E detalhe, que é muito importante, segura aí, isso que eu vou falar. Vamos imaginar que por algum motivo você conseguiu fechar a regra de 50%. Estava bem pertinho de fechar 50%. Então, fechei e já vou garantir, já vou me aposentar. Calma. Por que calma? Nem sempre a primeira aposentadoria que você vai fechar vai ser aquela mais vantajosa. Olha, muita gente acaba se aposentando com valores baixos por falta de conhecimento. Então, vamos pegar esse caso, que você consegue se aposentar na regra de pedágio de 50%. Nessa situação, vamos imaginar um exemplo. Você conseguiu fechar lá R$ 2.300. Opa, já vou me aposentar, estou trabalhando, vou ter uma renda extra. Tal. Mas quando você vai fazer os cálculos, ou você aí contrata um planejamento previdenciário, você vai verificar o seguinte, que existe a regra de ponto, existe a regra de 100%, existe a puridade, às vezes até você consegue se enquadrar com uma especial, enfim, a de direito adquirido, em alguma dessas outras regras. O que acontece? Aí você vai ver que essa primeira te dava um valor de aposentadoria de R$ 2.300, mas se você se enquadrar, por exemplo, a regra de pontos, a tua aposentadoria não é mais R$ 2.300, a sua aposentadoria vai ser de R$ 3.800. Isso aqui ela vai se fechar daqui a 2 anos. Então, esse é o estudo que você precisa analisar. Então, hoje eu consigo me aposentar com essa regra de transição. Essa regra de transição X aqui. Tá? Ela vai me dar um valor. Só que se eu esperar mais 2 anos, eu consigo pegar a regra de transição Y, por exemplo. E ela vai me dar um outro valor. Compensa, não compensa? Ou ainda, aquela pessoa consegue se aposentar agora. Opa, já consigo me aposentar agora. Mas ela pensa assim, não, vou esperar mais 5 anos para me aposentar. Só que às vezes em 5 anos vai aumentar o quê? R$50 na sua aposentadoria. Ou às vezes não aumenta nada, vai ficar no salário mínimo. Então você esperou 5 anos, perdeu 5 anos na verdade. Então isso é muito importante, você ter a ideia de que existe todas essas regras na aposentadoria por tempo de contribuição e com isso analisar qual que é o requisito, qual que é o benefício mais valioso para você. Muitas vezes o direito adquirido depende de documentos para comprovar o tempo de contribuição antes da reforma. Isso pode incluir processos trabalhistas, carnê de contribuição ou comprovante antigo. Do que eu estou falando? Você vai perguntar. Exatamente a dica de ouro que eu quero aqui trazer para vocês. Veja só, eu comentei lá no começo do vídeo que vamos colocar um exemplo. Eu não consigo preencher o direito adquirido para poder pegar a regra antiga, porque em 2019 faltava 5 anos. Ou ainda, fui fazer o cálculo da regra de transição 100% e ainda são 8 anos. Né? Existe a possibilidade de reduzir esse tempo. Seja para você conseguir se aposentar com a regra de direito adquirido, com as regras anteriores, seja
com a possibilidade de reduzir o seu tempo nas regras de transição. E como fazer isso? É aumentando o seu tempo de contribuição. Ah, isso é possível? Sim, isso é possível e pouca gente sabe a esse respeito. Algumas dicas práticas aqui. Nós temos vários vídeos nesse sentido que explica como é que você pode fazer isso num passo a passo. Mas eu quero aqui já antecipar alguma coisa para vocês entenderem. Ó, você viu que até ficou escuro aqui atrás, né? Aqui é uma dica secreta que eu tenho para te passar. Vamos retomar aqui. Veja só, então, você trabalhou numa certa empresa e teu patrão não registrou, não te registrou, você ficou um bom tempo. Você pode entrar com uma ação trabalhista, ou até mesmo você já entrou com uma ação trabalhista e teve o reconhecimento de vínculo. Teve lá 2 anos e meio, por exemplo. Né? Você trabalhou na agricultura, dos seus 12 anos até 22 anos, depois saiu da agricultura. Você também trabalhou um período, uns 10 anos no hospital, que aí estava exposto a vírus, fungos, bactérias. Você também trabalhou para algum município, um pequeno município, e ficou lá 2 anos. Né? Todas essas situações você consegue averbar no INSS, ou seja, incluir no seu tempo de contribuição e aumentar. Seja através de transformar tempo especial, aquele período que trabalhou no hospital, em atividade comum e aí aumentar 20%, 40% do seu tempo. Seja esse período que você trabalhou no município, você pegar uma chamada CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, e você averbar. Enfim, todos esses procedimentos, a averbação da sentença trabalhista, todos esses procedimentos você consegue juntar no seu tempo de contribuição total. Então, quando você vai verificar, e quando você fez o cálculo até 2019, em 2019 eu tinha só 5 anos, só que você se enquadrou em algum desses critérios que eu falei e você conseguiu aumentar em 6 anos. Então, quando você vai analisar, em 2019 você já tinha o tempo, e sobrando ainda o tempo de contribuição para você se aposentar. Então você vai conseguir ingressar na regra antiga. Ou ainda, você que está preocupado, meu Deus, ainda falta 8 anos. Fiz o cálculo na regra de transição de pontos, ou ainda de 100%, e ainda faltava 8, 9 anos. Mas aí aquele tempo na agricultura, aquele tempo de atividade especial, ou um tempo de trabalhar no município, enfim, fez com que você conseguisse aumentar aí em 4 anos no seu tempo de contribuição. Não fecha o tempo necessário, mas reduz drasticamente. Me diga uma coisa, se aposentar daqui a 8 anos é uma questão. Agora, se aposentar daqui a 4 anos, é muito melhor. Confere ou não? Exatamente isso. E através desses procedimentos é possível você aumentar o seu tempo de contribuição e reduzir, tá? Porque a aposentadoria, que é o tema desse vídeo, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela permite agregar esses períodos e assim reduzir o seu tempo. E detalhe, não apenas reduzir, mas também aumentar o valor do seu benefício. Por isso que esse vídeo também é destinado para aquela pessoa que já é aposentada, porque a pessoa já aposentada consegue aumentar o valor do seu benefício quando ele aumenta o valor do tempo de contribuição. Isso acontece através de uma revisional, tá? Uma revisional. E para você que ficou até aqui, se apropriou dessa dica de ouro, a respeito dessa questão de tempo de contribuição, de valores, enfim, nós preparamos um conteúdo muito rico que a gente traz detalhes, passo a passo, e nós queremos aqui entregar esse conteúdo para você. Como? Aqui, ó, você clicando nesse vídeo que nós apresentamos aqui do lado, tá? Só clicar aqui e você vai ser direcionado ao vídeo. Gente, esse é o conteúdo de hoje. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e te espero na próxima. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.